Hello guys! Teacher G passando por aqui hoje e hoje eu trouxe um conteúdo bem interessante que as pessoas estão sempre comentando e eu acredito que você já deva ter usado alguma vez na sua vida o Google Tradutor, sim ou não? Eu também já usei, viu gente? Aliás, eu uso até com uma certa frequência. Então vamos entender um pouquinho se dá para confiar, afinal de contas, no Google Tradutor. Essa é a maior dúvida. Dá para confiar no Google Tradutor? Eu já fiz muitos trabalhos de tradução, né? Então traduzia trabalhos acadêmicos, TCC, artigos, currículos, e logo eu percebia quando chegava o material para mim que já tinha sido traduzido do português para o inglês, feito uma versão, na verdade, né? Mas que tinha sido feito no Google Tradutor. Eu já bati o olho e já percebia, essa pessoa fez no Google Tradutor. Eu preferia que me desse em português e eu passava todinho para o inglês. É que a pessoa pensa, eu vou já jogar no Google Tradutor e aí eu já ajudo um pouquinho e às vezes mais atrapalhava do que ajudava. Então vamos descobrir se o Google Tradutor funciona ou não, porque as pessoas utilizam essa ferramenta, claro, é uma ferramenta disponível, gratuita, e a gente vai entender um pouquinho mais como é que funcionam essas ferramentas, né? Claro, sem sombra de dúvida, o Google Tradutor é o mais famoso, né, das ferramentas, dos aplicativos para você poder traduzir do português para o inglês, do inglês para o português, entre outros idiomas também, tá? Hoje eu não vou ficar discutindo aqui neste vídeo, abordando neste vídeo, a questão de recursos desses tradutores, tá? E sim, eu vou tá testando aqui com você mesmo como é que essas ferramentas trabalham, traduzem as estruturas em inglês e não os recursos, né? Porque o Google Tradutor mesmo tem evoluído bastante, né? Reconhecimento de voz, ele identifica o idioma, passa para o outro, enfim. Então, a gente não vai abordar aqui as ferramentas, as funcionalidades que o aplicativo, né, ou seja por aplicativo ou via web que você acesse, tem. E sim, posso confiar, eu posso fazer um trabalho universitário e jogar lá no Google Tradutor, pegar aquele resultado, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e entregar o meu trabalho tranquilo, né? É isso que a gente quer entender hoje. Então, a gente vai dar uma olhadinha em relação a isso. Além do Google Tradutor, né, a gente vai testar algumas outras ferramentas também. Então, vamos começar testando mesmo? Eu vou aqui, ó, compartilhar minha tela com você mesmo e a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, tá? Ó, eu coloquei aqui algumas frases que eu fui montando, algumas sentenças. Lembra que eu falei para você que o objetivo não é testar as ferramentas, os recursos que a plataforma traz, né, que o aplicativo traz, e sim como é que ele reconhece as estruturas quando eu saio do português e vou para o inglês principalmente, tudo bem? Ó, dá uma olhadinha lá, eu coloquei aqui, ó, a primeira frase, tá vendo aqui, ó? Tem pessoas aqui, para ver como é que o Google ia reconhecer essa estrutura. E ele me trouxe aqui no inglês, ó, there are people here. Certinho, ponto pro Google. Aliás, eu fico muito feliz quando o Google reconhece de forma adequada, porque as pessoas pensam, né, ai, professor de inglês tem ódio do Google Tradutor. Não é verdade, né? Eu torço muito para que cada vez mais a ferramenta possa estar nos ajudando de maneira adequada, né? Então aqui, ó, ponto pro Google Tradutor. Tá certinho, é isso mesmo, né? Por que eu coloquei essa frase aqui, ó, esse tem? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Porque o tem, muitas vezes, as pessoas identificam apenas como have, né? Que é o ter no sentido de eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um compromisso. Mas esse tem no sentido de existir, haver, tem muitas pessoas aqui, tem aula hoje, tem um problema para resolver, a gente usa o there is se for singular e there are se for plural. Já tem vídeo meu falando sobre isso aqui no perfil do Instagram, se você está vendo no YouTube também, já falei bastante sobre isso. Então aqui o Google Tradutor reconheceu que esse tem não é o have, e sim o there are. Ótimo, perfeito. Vamos dar uma olhadinha na próxima sentença. Eu compliquei um pouquinho agora para o Google. Eu coloquei assim, ó, pode ser que tenha uma solução.
O que o Google reconheceu ali, ó? Ele colocou no inglês, you may have a solution, né? Ele jogou no... É como se fosse assim, é uma maneira que eu poderia dizer também, porém vocês viram ali que no meu exemplo no português, eu não coloquei você na frase. Por exemplo, pode ser que você tenha uma solução, porque eu não estou dizendo que você vai ter essa solução. Quero dizer, estou conversando com alguém e estou falando, nossa, a gente está com um problema, pode ser que tenha uma solução. Vamos pensar, a gente vai encontrar uma solução, e não que você tenha uma solução. O Google traduziu mais para isso. Pode ser que você tenha uma solução, mas não foi isso que eu quis dizer. E sim, pode ser que tenha. Não que você tenha, mas vamos pensar junto, pode ser que tenha uma solução. Então aqui o Google não conseguiu identificar essa estrutura que eu usei, que é o pode ser que tenha, que é o there might be. É uma estrutura um pouquinho mais complexa, não vou me atentar nela agora, né? Os meus alunos vão reconhecer essa estrutura, there might be. Pode ser que tenha. O Google não conseguiu reconhecer essa estruturação neste exemplo, tudo bem? Vamos dar uma olhada na próxima. Eu tenho aqui, ó, eu moro aqui há 10 anos. O pessoal também que já estudou comigo, que estuda comigo, já deve ter identificado como é que vai ficar isso em inglês. Olha o que o Google colocou lá pra gente. I live here for 10 years. Ué, teacher, mas eu moro aqui, I live here, não é isso? Sim, até aqui tá tudo ok. Eu moro aqui, I live here. O problema, guys, é quando eu falo que algo ocorre há um tempo. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Esse há. E aqui no inglês esse for. Essa palavrinha que muda todo o curso dessa sentença. Toda vez que você fala que algo acontece há um tempo ou desde, né, você precisa construir de uma outra forma. O ideal para essa frase seria I have lived here for 10 years. Toda vez que você fala que algo ocorre há um tempo ou desde, você precisa dessa estrutura do have, que ela é conhecida como perfect. Inclusive eu vou fazer conteúdo somente sobre essa estruturinha muito em breve aqui para vocês também, mas só para a gente entender por que o Google aqui não reconheceu, né? Ele foi ali como que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo quando precisam falar que faz algo há algum tempo. Ah, eu moro aqui há tanto tempo, eu trabalho aqui há tanto tempo, eu faço isso desde não sei quando. Normalmente a nossa tendência é falar do jeito que a gente está falando no português mesmo. I live here for 10 years. Se a minha frase, se a minha sentença terminasse, eu moro aqui, I live here. Por conta desse há tanto tempo, I have lived here for 10 years seria a resposta adequada. Então o Google aqui não identificou. Porém, é interessante que no exemplo de baixo, olha ali, ó, é a mesma situação da sentença de cima. Eu trabalho aqui há 10 anos, eu só troquei o verbo, percebem lá? Que no lugar do moro, né, do verbo morar, eu coloquei trabalho, do verbo trabalhar. É a mesma situação, eu só troquei o verbo. E o Google, neste caso, ele reconheceu, né? Aqui ele me deu a opção, I have been working here for 10 years, eu estou morando aqui há 10 anos, né? Ou, que está correto também, tá? O que o Google sugeriu aqui também pode ser dito desta forma, sem problema algum, está correto. Ou também eu posso simplesmente dizer, I have worked here for 10 years. As duas formas ficam corretas. O interessante é que, neste exemplo, o Google Tradutor reconheceu, né, conseguiu identificar, e no exemplo de cima, que é a mesma estruturação, não. Então, logo, o que a gente começa a entender dessas ferramentas? Ele acaba tendo um banco de dados onde ele reconhece algumas estruturações mais usadas. É bem provável que frases do tipo, eu trabalho aqui há tanto tempo, eu trabalho nessa empresa desde não sei quando, são muito mais pesquisadas e buscadas do que com o exemplo anterior, no caso do eu moro aqui há tanto tempo. Então, com o verbo trabalhar, ele identificou, mas com o verbo morar, não, sendo a mesma estruturação, né? Então, a gente começa a entender que, bom, aquelas frases que são mais usadas, buscadas, enfim, algo do tipo, ele acaba tendo um banco de dados maior e ele consegue atender e encontrar essa estruturação. Agora,
com outros não, sendo a mesma estrutura, tá? Então, dá para confiar no Google Tradutor? É óbvio que 100% não. Neste pequeno, né, exemplo que a gente fez aqui com 4 sentenças, a gente teve aí 50-50, 50% de acerto e 50% de erro, no sentido de ele não identificou aquilo que eu quis dizer, né? Que foi aqui no caso, pode ser que tenha uma solução e eu moro aqui há 10 anos, tudo bem? Então, só para a gente começar a entender como que funciona um pouquinho o Google Tradutor. Então, o ideal é uma ferramenta que você pode usar? Sim, gente, é uma ferramenta que você pode, deve usar. Eu comentei no começo do vídeo que eu particularmente uso com frequência. Eu costumo colocar bastante, às vezes, informações aqui, né? Aquela questão de ver, deixa eu ver como é que o Google vai traduzir isso, né? Então eu gosto bastante de ver essa situação, como é que o Google traduz isso, como é que ele diz isso, né? Eu tenho outras fontes de busca quando eu tenho um vocabulário que eu não conheço, tanto do português para o inglês, do inglês para o português, porque isso acontece e é normal, né? Porque a gente acha que a gente vai conhecer todos os vocabulários da face da terra em inglês. Isso é um mito, né, gente? No nosso próprio idioma aparece uma porção de vocabulários aí sempre que a gente está aprendendo. Isso é muito bom, aliás, né? E essas ferramentas que eu comentei, que eu acabo procurando também, principalmente muito mais do que o Google Tradutor, eu vou compartilhar também com vocês. O que é importante a gente entender, o Google Tradutor, ele traduz o contexto daquilo, né? Então você põe uma sentença, você põe um parágrafo, você colocar um texto enorme, ele gera a tradução. Não vai ser 100%, né? Então você vai ter que ir corrigindo, conferindo, você vai ter que tomar muito cuidado. Eu não aconselho você a pegar um artigo, um trabalho, algo que precisa ser feito do português para o inglês ou vice-versa, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e usar esse material. Eu não aconselho, né? Ele pode ser um apoio para você. Deixa eu ver como é que ele ia fazer aqui. E se você já tem uma bagagem, você ir conferindo. Não, aqui soa estranho, acho que aqui não é assim não. E buscando outras fontes, tudo bem? Mas é uma ferramenta que pode ajudar bastante, com certeza, tá? Mas a nossa questão aqui é, dá para confiar ou não? 100%? Eu concluo que não, né? Porque aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse que me embasar nesse eu moro aqui há 10 anos, eu ia usar I live here for 10 years, enquanto que o adequado aqui é I have lived here for 10 years, tudo bem? Falando de tradutores, a gente tem também um que eu gosto bastante, que eu sempre indico para os alunos quando me perguntam, que é esse aqui, ó, Lingui, né? Você tem vários idiomas também para poder trabalhar com ele, e o bacana dele é que você tem a opção de colocar palavra, ele vai funcionar como um dicionário, né? E você tem a opção também de colocar algumas frases curtas. Você não tem a opção, igual o Google Tradutor, de colocar lá um parágrafo enorme, um texto. Mas você pode colocar frases curtas, que ele também faz essa identificação, e ele vai passar para o inglês ou para o português. Se você quiser, então ele também funciona como um tradutor, né? Não de conteúdos tão longos quanto o Google, mas ele também tem essa função de traduzir frases, né? Trechos um pouco maiores, além só do vocabulário. Se você quiser trabalhar com ele como dicionário, o que é o bacana dele? Você digita lá a palavra, eu coloquei aqui, ó, become. Além da tradução, ó, né? Ele traz a conjugação também, né? Tornar-se. Ele traz exemplos, né? Então eu gosto dele porque ele traz alguns exemplos também em relação a esse vocabulário que você procurou, tá? Usos menos frequentes, e também ele traz algumas fontes de onde esse vocabulário apareceu em publicações. Ele deixa claro aqui, ó, fontes não verificadas, mas dependendo de onde isso foi publicado, você pode clicar e ter acesso a essa informação aqui, né, onde ele está acusando que isso foi publicado, e se for uma fonte confiável, né, você já tem uma certeza maior de que, ok, então eu posso usar dessa forma, porque olha, aqui é bem do jeito que eu queria usar e ele apareceu aqui neste exemplo. Então ele traz
essas opções aqui que eu acho bem legal, né? Ele traz várias maneiras, várias postagens, né? Em relação ao vocabulário que você procurou, tá? Então, ele é bem interessante também. Então, ele é um dicionário, porém, ele também funciona como um tradutor com frases e sentenças, não parágrafos e textos igual o Google Tradutor, tudo bem? Além desse, a gente tem também um que é bem legal, que é o Reverso Context, que também aceita frases, sentenças, textão, parágrafo gigante, não. É aí que o Google Tradutor sai um pouco na frente dessas outras plataformas, né? A quantidade de caracteres que você pode colocar ali. O reverso, o bacana dele também, ó, eu coloquei a mesma frase que eu coloquei lá no Google. Eu trabalho aqui há 10 anos, né? Ele me deu exemplo da forma adequada, né? Da forma ideal. I've worked here for 10 years, né? E aí também ele traz algumas outras opções, né? Ele traz também algumas outras maneiras para você poder pesquisar, olhar. Também tem aplicativo, ele também é interessante, ele também sempre tenta trazer um contexto daquilo que você está buscando, tá? Além desse, né, falando de tradutor, a gente tem também o Babylon, né, bem conhecido também esse. Ele também traduz vocabulários. Se você, né, ele deu a tradução aqui, certinho, ok. Se você tentar traduzir sentenças, por exemplo, ó, vamos tentar aqui, eu vou colocar do português para o inglês, que sempre o desafio maior é esse, né, com esses tradutores que a gente usa e que estão disponíveis, né. Então, se eu dissesse algo do tipo, isso tem se tornado difícil, né, vamos ver como que ele vai traduzir. Vamos inverter aqui do português para o inglês. E o que ele vai oferecer aqui pra gente, né, aparecer em relação ao conteúdo. Ok, it has become difficult. Ele traduziu certinho. Então, o Babylon também tem essa opção de você colocar parágrafos, textos, né, maiores, né? Então, ele também consegue fazer essa tradução, tá? Eu, particularmente, assim, não tenho o hábito de usar essa ferramenta. Então, a gente pode até tentar depois fazer um testezinho também, né, com ela, se outros grupos de estrutura, como é que ele reconhece. Ó, se eu pegar os mesmos exemplos aqui, ó, vamos dar um Ctrl C e Ctrl V aqui então também. Vamos ver como é que ele vai reconhecer isso aqui pra gente, como é que ele vai, né, trazer essas traduções, né, já traduzindo aqui, ó. Olha o primeiro. There are people here, aquele formata de um jeito diferente, tá certo? A primeira, pode ser que tenha uma solução. Olha, eu já gostei mais. Bom, apesar que ele colocou ali, né? It may be that you have a solution. Pode ser que ele também jogou para você ter uma solução. Também não foi isso que eu quis dizer. I live here. Ó, ele perdeu pro Google Tradutor, gente, porque a primeira dele ali tá ok. A segunda não foi da forma que eu quis dizer. Eu moro aqui há 10 anos, ficou igual do Google, I live here 10 years ago. Ah, ele entendeu que já foi no passado. E a última também ele entendeu que já foi no passado. Então, ele não passou no teste dessas construções de estrutura. Então, ele aceita conteúdos maiores, só que fique atento, tudo bem? Como o nosso foco é o Google Tradutor, mas aproveitando aqui, né, vamos ver se eu colocar só uma, né, porque talvez ele tenha se perdido com tanta informação. Se eu deixar só um exemplo, como é que ele vai se comportar aqui, aparecendo ali, ó, eu trabalho aqui há 10 anos, vamos ver se ele vai traduzir ali pra gente. Mesma coisa, ele identificou como passado. Então, não passou nesse teste aí de reconhecimento de estrutura, não, gente. Vamos ficar mais só com os vocabulários, então, em ferramentas assim, que é mais seguro, né? Menos chance de erros, tudo bem? Ó, falando então um pouco sobre tradutores, eu aconselho sempre, se você já tem um conhecimento na língua inglesa, se você já consegue
se comunicar, se você já consegue ir passando para o inglês algumas informações, você pode usar um bom dicionário, que é o que vai te ajudar muito também, né? Um que eu uso bastante é o Word Reference, né? Que é esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Eu coloquei a mesma palavrinha ali, ó, become. Além de você ter a opção de ouvir o áudio também, né? Você tem a descrição fonética, que eu amo isso aqui nesse dicionário, né? Para quem estuda fonética em inglês, para quem já me viu falando sobre isso, quanto isso é importante para a gente melhorar a pronúncia. Então ele coloca como eu falo isso. Se eu identifico essa descrição, eu nem preciso dar o play aqui. Só de eu ver essa descrição, eu já consigo entender como é que vai ser a pronúncia dessa palavra, tá? Mas o nosso foco não é esse hoje. Falando então desse dicionário, ó, ele também traz a tradução, ele traz várias opções, né? E ele traz outras formas de usar, enfim, então eu gosto bastante. Ele traz exemplos, frases com exemplos, ele traz, ó, olha o tanto de situação que ele trouxe só com essa palavrinha become. Por que um dicionário bom é importante você ter sempre ele de fácil acesso? Também tem um aplicativo, todas essas ferramentas aqui que a gente viu tem um aplicativo. As pessoas às vezes me perguntam, teacher, como é que eu falo bater em inglês? Por exemplo, sei lá, bater. Como é que eu falo bater em inglês, tá? Então agora aqui vai ser do português para inglês. Tá, mas bater o quê? Porque a gente tem vários tipos de bater. Olha aqui para você ver, ó. Beat, knock, se for bater na porta. Hit, se for bater em alguém. Então não é tão simples assim quanto a gente pensa. Olha só o tanto de bater. Crash, né? Se for no sentido de colidir, né? Então, como é que eu falo bater? Depende, que bater que você quer, pra quê? Bater o quê? Bater onde? Né? E aí, ó, ele traz todas essas opções. E quando você procura um vocabulário desse tipo, eu preciso usar esse vocabulário, você vai ver qual é o bater que mais se adequa ao uso que você vai ter, né? Ah, não, olha, o meu bater que eu preciso agora é bater na porta, knock. Não, o meu bater agora eu vou bater nessa pessoa se ela não parar. Ó, então tem vários, né, sentidos. Então esse dicionário ele traz esse leque para você. Ele mostra todos os sentidos, né, as possibilidades. Então eu particularmente gosto bastante. E se eu procurar do inglês para o português, ele faz a mesma coisa. Então como dicionário, né, eu vou compartilhar lá a minha tela com você novamente, meus slides. Como dicionário, eu indico bastante esse Word Reference, tá? Tradutores, quais que nós passamos por aqui então, além do Google Tradutor, né? O Reverso, que também é bacana, você também pode baixar o aplicativo, ele também traz exemplos e contexto, né? Lembrando que aqui ele vai te dar a opção de digitar uma frase, sentenças um pouco maiores. O Lingui também, você pode digitar frases, sentenças um pouco maiores. O Babylon também, né? Só que no teste lá que a gente colocou do português para o inglês, ele teve um desempenho pior do que o Google Tradutor. Então, em termos de tradutores, né? O Google Tradutor eu acho que ele ainda sai um pouquinho na frente, com exceção do seguinte recurso que o Lingui traz pra gente. Ele traz aquelas fontes onde aquela frase, aquele vocabulário apareceu, mesmo não sendo verificada, você pode acessar aquilo e verificar qual é a credibilidade que você dá para aquela fonte, né? Então o que eu recomendo? Vai usar um tradutor? Você trabalhe com vários ao mesmo tempo. Então, joga no Google Tradutor, vê como ficou, joga no Lingui como ficou, joga no outro como ficou. Então, não use só um, vá comparando, né? Porque 100% nenhum deles vai conseguir trabalhar, né, naquilo que você quer dizer mesmo, tudo bem? Então, cuidado, mas você tem outras ferramentas que podem te ajudar também, tá? Como dicionário com contexto, né, o Word Reference, que ele vai fazer isso. Você procura o vocabulário e ele traz vários contextos, vários exemplos, várias traduções. Eu particularmente gosto bastante
e principalmente da descrição fonética desse dicionário, que aí ele traz também a descrição fonética, ele traz a forma de falar em vários países, né? Você escolhe ali a opção, então é bem bacana, tá? Guys, então ó, fica a dica aí, pesquise, use várias ferramentas, não fique preso só a uma, né? Que isso pode ser perigoso, principalmente se for algo que tem assim, como um trabalho de faculdade, um artigo que você tem que escrever, você não vai poder ficar confiando apenas nos tradutores disponíveis gratuitos aí. Você vai ter que buscar um conhecimento mais profundo. Se não partir isso de você, você vai precisar de um profissional para te ajudar nesse aspecto. Mas se for algo para te ajudar, de repente, a responder algo mais rápido, um e-mail, enfim, isso pode ser muito bem-vindo. A ferramenta pode te ajudar muito, sim. Lembre-se sempre que a comunicação sempre vai estar acima de qualquer erro. Se o seu objetivo é se comunicar, né, o que é mais importante? A comunicação acontecer. Olha, não saiu do jeito que deveria, mas a pessoa conseguiu me entender, a gente conseguiu se comunicar e resolvemos o problema. Ótimo! Agora, se for algo, né, como já comentei, né, um artigo, algo mais científico, acadêmico, aí o ideal é que você procure um profissional para poder te ajudar, seja corrigindo, seja fazendo todo o trabalho, enfim. Tudo bem, guys? Espero que tenha te ajudado esse conteúdo. Deixa seu comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? See you, guys! Bye, bye! Thank you!